Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para mais uma videoaula. Continuação daquela última lá em que nós iniciamos, na apostila 8, o parnasianismo, né? E por falar em parnasianismo, eu quero que vocês gravem bem duas coisas que marcam demais o parnasianismo, que são arte pela arte e culto da forma. Arte pela arte só. Então, a única preocupação do parnasiano é fazer arte e cultivar o quê? Já que é a arte da palavra. Cultivar a palavra. Aí, então, acabou subjetividade, acabou sentimento, acabou emoção. Não interessa isso aí. Tem que ser uma coisa impessoal, impassível. É como se, por exemplo, um escultor tem um bloco de pedra e tem que tirar uma estátua ali, né? O parnasiano tem um monte de palavras e tem que tirar a melhor combinação desse monte de palavras aí. É mais ou menos isso. Aliás, eles se comparam demais a artesão. É uma poesia totalmente trabalhada, não é uma coisa espontânea, sentimental, emocional. Não pode ter emoção. Para o parnasiano puro, nós vamos discutir muito isso aí ainda nessas aulas, né? Então, é arte pela arte e culto da forma. Forma, forma, forma. O parnasiano interessa isso. E nós já estamos, então, eu tinha parado agora na página 12 da apostila 8, manifestações do parnasianismo no Brasil. Bom, por falar em manifestações do parnasianismo no Brasil, a gente precisa relembrar que ele ocorre no mesmo momento daquelas grandes transformações no campo político, econômico e social, mesmas lá do realismo e naturalismo. O que está havendo no campo político nessa segunda metade do século XIX? Está havendo que um certo esgotamento da política imperial, do império. Já é uma tendência mundial, ir acabando com os reis e tudo mais. Né? É aquele esgotamento, como se fala, né? E vai ocorrer lá em 1889, quase já, né? Entrando na última década do século, a proclamação da República, que veio assim no momento assim meio atropelado, mas a coisa vinha caminhando há muito tempo. Não foi do dia para a noite que vamos proclamar a República, tipo, proclamamos. Não. Décadas anteriores já se falava nisso, né? Já se procurava uma outra forma de governo e tudo mais, porque aquele sistema imperial estava se esgotando, tinha se esgarçado totalmente. No campo econômico, agora há uma grande transformação com a segunda revolução industrial, as novas indústrias que aparecem, as novas fábricas, precisa de operário, então a fuga do campo para a cidade e onde vamos alojar essa turma que está vindo do campo, esses analfabetos, essas pessoas assim, e, em geral pobres, né? Que não tem muita instrução. Aí vai criando aquela classe do proletariado que facilmente são explorados, que não tem direito a nada, que o realismo e o naturalismo vão denunciar. E esse grande desenvolvimento econômico traz o problema social, óbvio, que a gente acabou de falar. E teve também, né, um ano antes da proclamação da República, em 88, a abolição da escravatura. E agora? Onde vamos colocar esses escravos todos? Como que fica essa situação toda? Então, é nesse ambiente que vai ocorrer também o parnasianismo. E óbvio, ainda mais que se é arte pela arte, se é cultuar, só tudo isso aí, o parnasianismo é uma arte o quê? Das elites, né? Da alta classe. Vai se colocar simplesmente para lá. Agora, as manifestações do parnasianismo no Brasil, na página 12, ele começa aí falando de uma marca, de um ano, 1882, como o início do romantismo, do parnasianismo no Brasil, com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias. Eu não acho muito importante essa data não, certo? Porque a gente marca, assim, é importante, aquela lá de 1881,
do Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Realismo, o Mulato, do Aloysio de Azevedo, 81, como lá atrás do Romantismo, o 1836, Suspiros Poéticos, Saudade. Essa aqui não é de grande importância, não. Não esperem que eu vou cobrar muito disso, não. Porque também esse Teófilo Dias é um parnasiano não dos três mais famosos que a gente vai ver ainda nessa videoaula, tá bom? E outra coisa interessante que a apostila cita aí também, logo no primeiro parágrafo da página 12, uma polêmica chamada Batalha do Parnaso. Uma polêmica também meio infrutífera, porque teve um lado só. É que no Diário do Rio de Janeiro, em 1878, 4 anos antes da publicação desse livro, então, do Teófilo Dias, começaram já a criticar os românticos, mas não houve resposta do lado de lá. Então, que polêmica é essa de um lado só, né? Mas o importante também desse primeiro momento aí é a identificação do parnasianismo com os ideais da elite, certo? Aquela coisa que vinha da Europa, era chique, falar como se falava na Europa, falar francês e tudo mais, e ter a filosofia, a cultura que vinha da Europa. E despejar isso aqui e tentar viver isso aqui numa situação totalmente diferente, diga-se de passagem, né? Aí no fim, no meio mais ou menos da página 12, dá os principais autores parnasianos, ele vai citar, além do Teófilo Dias, que é o autor dessa fanfarras aí, o Luiz Delfino, a Francisca Júlia, olha a presença feminina aí, Augusto de Lima, Vicente de Carvalho, é um poeta santista chamado Poeta do Mar, tem muitos sonetos. Aliás, essa unidade da apostila começa com um soneto do Vicente de Carvalho, talvez a gente vai analisar ainda numa aula aqui, né? Mas o que interessa para nós é a grande tríade, ou a trindade parnasiana do Brasil. São 3 grandes poetas parnasianos: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Tem até a foto deles aí na página 12, naquela época já existia a foto, tá bom? E na apostila tem o resuminho da vida deles lá na página 13, começando com Alberto de Oliveira, que é o mais puro deles. É o mais impassível, o mais objetivo. É aquele que faz uma poesia totalmente sem sentimento nenhum. Ele descreve situações, ele descreve objetos. Tem 2 exemplos aí de poemas que merecem destaque: vaso grego e vaso chinês. Vai descrever o vaso, ou vai descrever o que? Um canto de uma sala, ou vai descrever um objeto qualquer, uma árvore, um pôr de sol, mas não o pôr de sol trazendo sentimento, não, é frio, né? E aquelas inversões todas, só um exemplo, por exemplo, aqui, ó, dessa poesia Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, ele começa assim: esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. É o primeiro quarteto desse soneto. Alguém entendeu alguma coisa? Né? Isso aí eu estou lendo da página 14, que é Atividades, lá é o primeiro soneto dele. O que acontece nesse primeiro quarteto aí? Está totalmente invertido tudo. Por que está invertido? Para dar métrica, para dar ritmo, para dar rima. Então é aquele trabalho artesanal que o poeta faz. E fica essa coisa aí, né? Meio, parece que sem sentido, mas a hora que a gente botar isso aí na ordem direta, eu vou fazer isso numa aula pelo Meet com vocês vão entender o que ele quer dizer com isso aí. Mas está tudo invertido, né? Tudo misturado. Aquelas figuras de linguagem que a gente estudou aí. Então, ele ele só se preocupa com um aspecto formal. E, diante disso, ele é um grande sonetista, ele sabia trabalhar muito isso. E como eu já falei, o mais puro dos parnasianos brasileiros. Depois vem o Raimundo Correia, que está meio caminho. Ele não é tão lá e nem tão cá também. Tá? Porque ele tem no meio desses sonetos maravilhosos dele, parnasianos, ele tem um pouco de filosofia também, de umas certas interrogações, como aquele poema As Pombas dele, que é famoso, um soneto dele, né? E o Olavo Bilac.
O Olavo Bilac é o menos parnasiano dos três, nesse sentido de não ter sentimento, não ter emoção, porque ele é essencialmente lírico, o Olavo Bilac. Tem até uma definição meio interessante dele que fala que ele é um romântico vestido de parnasiano. Quer dizer, por dentro ele é um vulcão de emoção, lírico. E agora, por fora, né, ele faz esse trabalho aí com a poesia e tudo mais. Tem uma poesia dele, Profissão de Fé, em que ele fala que a forma é uma deusa, deusa é a forma e tem que trabalhar como o Ourives trabalha em uma joia e vai por aí afora. Agora, ele é muito lírico, ele é muito sentimental. Desses três aí é o mais conhecido, hein? É o mais antológico, como a gente fala, que está mais nas antologias. Porque ele teve uma vida também um pouco agitada, tá? E também esse lirismo dele se explica por uma grande frustração amorosa, que depois a gente comenta sobre isso. Uma história parecida com aquela lá do Gonçalves Dias, lembram? Ainda te vejo, ainda te posso, aquele, né? Ainda uma vez adeus, aquele poema do Gonçalves Dias que a gente estudou demais lá no romantismo, por causa daquela, né, frustração amorosa que o Gonçalves Dias teve. O Olavo Bilac teve uma parecida. E tem dois sonetos interessantíssimos sobre isso, depois eu leio para vocês, né? Um dele e uma da pessoa a quem ele mandava esse soneto, tá certo? Então, são esses aí os três grandes parnasianos, a tríade parnasiana nossa, que nos interessa nesse estudo, tudo bem? Eu já estou lá com 11 minutos, eu vou parando por aqui e no próximo encontro nosso pelo Meet, a gente volta a comentar e através dos exercícios a gente vai trabalhar mais isso. Tudo bem? Até amanhã no nosso encontro com o Meet. Tudo de bom para vocês. Tchau, abraço saudoso. Tchau, tchau.